Boa tarde. Vamos dar início à apresentação da reunião que nós convidamos os estados e os órgãos gestores e alguns órgãos federais para discutir a questão da situação dos reservatórios, para discutir a questão também da avaliação da situação das reservas hídricas disponíveis, né? E nos prepararmos para o período seco subsequente. Aqui na mesa estão presentes 2 diretores da ANA, que na oportunidade mais à frente eu vou passar a palavra, mas vamos testar primeiro as conexões das pessoas que estão conectadas por videoconferência até o momento. Começando pela COGE. COGE, por favor. Boa tarde a todos. Estamos aqui com nosso diretor de planejamento, o Elano, e com o Jeane, que é assessor da... imagens correspondentes. O celular falou aqui. E o Jeane, que é assessor da presidência, que coordena aqui no Ceará toda essa parte, né, ele coordena o nosso trabalho junto ao Comitê da Seca, né, e também ao Comitê de Contingência, que nós temos aqui, que se reúne o Comitê de Seca se reúne toda segunda, e o nosso Comitê de Contingência, que é um grupo mais técnico, ele se reúne toda sexta-feira, né, no gabinete do governador. Então, nós vamos estar acompanhando essas reuniões, mas também com a presença da nossa diretora de planejamento, que não pode estar presente hoje. É um prazer, então, estar participando desse grupo. Ok, obrigado. Nós temos também a APAC de Pernambuco. Por favor, APAC Pernambuco. Boa tarde, Joaquim. Aqui está falando Cristiane, sou diretora de regulação e monitoramento aqui da APAC. Eu estou aqui com o César, que está aqui do meu lado, ele que é o coordenador da nossa rede de monitoramento de todos os reservatórios de Pernambuco. Então, ele é responsável, o mais conhecedor aqui dessa mesa dos reservatórios. Estamos aqui também com o Clênio Torres, que é o gerente de outorga, e a nossa diretora, que está aqui na minha frente, de recursos hídricos. Ok. Você só esqueceu de dizer o nome dela. Lorena. Eu sei, mas é para todos. Eu conheço ela de infância, agora os outros não conhecem, então você tem que dizer o nome dela. Olá, Joaquim, tudo bom? Tudo bem e você, Lorena? Foi um prazer. Tudo bom. Bom, vamos agora para o IGARNE. Olá, boa tarde. Meu nome é Gláucia. Eu trabalho aqui no IGARNE na área de monitoramento qualitativo. A pessoa responsável pelo monitoramento de reservatórios, infelizmente, não pode estar presente. Só um esclarecimento. A discussão não era só o monitoramento, não. A gente quer saber como é que está. Era para estar... A gente estava esperando que tivesse os diretores da IGARNE e tudo mais, para a gente discutir como é que está, se está faltando água no estado, essas coisas, tudinho. Não é só discutir régua de reservatório, não. Senão não precisava 2 diretores da ANA aqui, não. O nosso diretor-presidente está em viagem a trabalho, infelizmente também não pôde comparecer. Mas me deixou aqui uma apresentação que já foi enviada aí para vocês, para que a gente possa fazer um panorama da situação hoje no estado. Pudesse mandar a apresentação para o endereço da gente. Já enviamos. Já enviou? Ok, obrigado. Já enviamos. Ok. Bom, vamos lá para a Bahia. Tem 2 conexão. Marcelo, começa por você. Ok, doutor Joaquim, estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, eu, Marcelo Abreu, diretor de Segurança Hídrica, doutor José Olímpio, diretor de Revitalização de Bacias, e nosso coordenador Cássio Biscardi. O pessoal do INEMA parece que deve comparecer também, que eu estou vendo a sala ligada, e, por enquanto, aqui apostos. Obrigado pela participação. O INEMA está conectado, mas ainda não entrou na sala, né? Bom, aqui tem uma pessoa chamada Kiara, que eu não consegui identificar. Se ela puder falar agora. Oi, boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim, Kiara. É que você está no seu iPhone, né? Então, mas pode falar que nós estamos ouvindo. Bem. Porque não, eu tive problema com o computador. E aí eu vou ficar só pelo telefone. Eu sou da Superintendência de Recursos Hídricos da SEMA do Maranhão. Eu sou analista, sou técnica da Superintendência. Tá certo. Obrigado pela presença, tá?
Mas Tá certo. no momento que você quiser falar, só é você dar o toque que a gente consegue colocar você no ar, tá? Obrigado. Bom, Tá ótimo, estou acompanhando aqui. Obrigada. Ok. E aqui na sala temos a Codevasf, por favor. Oi, a galera dos coordenadores dos estados inteiros. Meu nome é Tadeu Ferreira da Silva. Eu estou aqui representando o presidente da Codevasf. Flávio Troger, Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos da ANA. Alan Lopes, Superintendência de Fiscalização da ANA. Oscar Cordeiro Neto, diretor da área de regulação da ANA. Joaquim Gondim, da ANA. Ney Maranhão, Agência Nacional de Águas. Diego, ANA. Antônio Augusto, ANA. Priscila Monteiro, ANA. Bruna Craveiro, ANA. Ana Paula Ferezi, da ANA. Mariane Ravanello, da ANA. Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. E Marcos Fuchner, para completar, da ANA também. Ok. Bom, eu vou passar a palavra ao Dr. Ney Maranhão, que é diretor da agência, para as palavras iniciais dessa reunião. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos pela presença. Nós estamos realmente bastante interessados em fomentar esse tipo de discussão, depois de uma série de crises que percorreram o Brasil de sul a norte, de norte a sul, e onde nós tivemos que criar soluções colegiadas para encaminhar medidas a serem tomadas nos diversos locais, de forma a conseguir atravessar essas crises todas. Eu tenho uma avaliação positiva da atuação da agência e dos órgãos gestores estaduais no enfrentamento de todas essas situações. Foram lições bastante importantes que nós aprendemos e elas nos estimularam a criar exatamente esse observatório de escassez hídrica no semiárido, já agora, não sob a perspectiva de dentro de uma crise, mas na preparação de avaliação, de criação de mecanismos de troca de informações, de encaminhamentos também, de preparativos, de fortalecimento, de monitoramento, de avaliações, de tal sorte que, na eventualidade de uma situação mais problemática, nós já teremos percorrido um longo caminho no encaminhamento de suas soluções. De modo que esse é o início de uma longa caminhada que nós esperamos que seja permanente ao longo de vários anos adiante de nós e com a inserção de novos mecanismos de consultas, monitoramento e de troca de informações. Desejo então a todos uma primeira reunião bastante profícua, né, e que nós possamos encadear uma série de outras reuniões com uma periodicidade compatível com os tempos que nós estamos vivendo hoje, que não são exatamente de uma sala de crise. Portanto, um observatório desses é um local de reflexão e de encontros com um espaçamento maior, de modo que a gente possa ter uma avaliação de quadro oportuna e com a antecedência necessária. Obrigado a todos. Ok. Eu vou passar também a palavra para as boas-vindas do diretor Oscar Cordeiro. Bom, boa tarde a todos, né? Eu endosso aí todas as observações feitas aí pelo colega Ney Maranhão. Na verdade, essa é uma experiência que a ANA tem desenvolvido aqui, de criar essas salas de reunião com participação dos estados. Já seria a sexta experiência de um observatório sala de crise. Essa experiência toda se mostrou bastante produtiva, né, na tomada de decisões e no encaminhamento também de soluções. Então, acho que se inaugura aqui, daí a importância que nós acreditamos a essa experiência, né, se inaugura aqui um observatório do semiárido, participação dos estados, mas também de instituições federais, e eu espero aí que essa seja uma primeira reunião de muitas outras produtivas que a gente possa ter. Então, bem-vindo a todos.
Ok. Nós tínhamos pedido que, se fosse possível, cada estado pudesse apresentar um relato da sua situação hoje. Os estados, alguns encaminharam essa apresentação e nós vamos pedir, então, na sequência, pela ordem dos que encaminharam, para fazer a apresentação e depois nós abrimos para os comentários e, na sequência, o segundo, o terceiro, sucessivamente. Então, eu vou pedir ao Ceará, que já tinha encaminhado antes, que faça a sua apresentação. Nós vamos exibir a apresentação no nosso controle aqui da sala, tá? Então, vocês todos vão assistir e poder ver também. Mas já também enviamos por e-mail as apresentações. A gente vai... Giane, né? Giane você só fica... Sim, Giane, só precisa você dizer a sequência aqui para passar, que nós passamos daqui, tá? Giane vai fazer a apresentação. Fala, Giane. Ok, pode passar aí a capa, né? Aí é só para ter uma noção da infraestrutura hídrica do estado do Ceará, a quantidade de reservatórios monitorados, 155, capacidade total de acumulação, 18,6 bilhões. Isso representa 90% da capacidade hídrica do estado em termos de água superficial. Temos um potencial de 2.500 km de rio perenizáveis, né, que atualmente isso está muito aquém devido a essa crise, né, uma redução muito significativa dessa extensão. E outras, a infraestrutura de bombeamento, que não interessa tanto por momento. Pode passar. Esse quadro mostra uma perspectiva aí, histórica das secas mais recentes que a gente teve, né, mostrando que esse período de 6 anos mais atual é o pior dessa série recente, e não só dessa série recente, né, a gente tem já estudos mostrando que desde o início do monitoramento climático a gente tem realmente a seca mais grave do período, só mostrando ali nesse período de 6 anos finais os aportes, né, isso aí na verdade se refere a aporte hídrico aos reservatórios, que é um reflexo da redução das chuvas, né. Pode passar. Esse quadro é um monitoramento de todos os açudes monitorados em conjunto, né, o percentual de acumulação, ficando bem claro aí a situação atual, né, aí no final do gráfico à direita, uma situação mais crítica que a gente tem em todo esse registro aí, que eu acho que é de 86 para cá, né. E a gente vendo aí que é muito importante uma recuperação nesse momento, já que se não houver uma recuperação, se continuar, por exemplo, essa tendência dos últimos anos, a gente tem um rebaixamento muito grave, muito sério dessa acumulação hídrica, gerando mais problemas do que já temos em termos de impacto, aí, principalmente abastecimento humano e atividades produtivas. Pode passar. Aqui está um pouco desfocado na tela, eu vou tentar acompanhar aqui pelos meus papéis também. Isso aí é só um resumo em relação à questão de aportes, né? O ganho de água que os açudes tiveram até o momento, né? As chuvas iniciaram em janeiro, em fevereiro tivemos relativamente uma recarga, acho que próximo da média. Março já temos uma dificuldade maior de chuvas nesse momento. E temos aqui, nesse terceiro quadro, os principais aportes até o momento. O açude Castanhão, que é o mais importante do estado, teve já um aporte acima de 90 milhões, que, apesar de ser uma quantidade razoável, mas para o açude que é o maior do estado, ainda é muito pouco, né? Em termos de percentual, isso não representou ainda muita coisa, e nem para a segurança hídrica da região metropolitana de Fortaleza, que depende desse açude, a gente não pode dizer ainda que tem uma reserva satisfatória para esse ano, né? Temos aí uma listagem, nesse mesmo quadro, de quantidade de açudes em volume morto, que é uma quantidade ainda alta, 45. Em termos de açudes secos, tivemos um pequeno alívio aí de 17, até agora o ano de 2018, porque a gente já chegou a em torno de 49 açudes totalmente secos no estado do Ceará dos 150, ou seja, 1/3 dos nossos açudes completamente vazios. E nesse momento a gente tem um número menor, que é 17, mas isso não indica muita coisa, porque muitos deles estão com a capacidade aí na faixa de 5% ou menos, e com isso poderão, inclusive, voltar a secar se não houver uma continuidade das chuvas. Pode passar.
Isso aí é só uma distribuição espacial dos nossos reservatórios, mostrando na cor mais escura, principalmente no centro do estado, né? Região da bacia do Banabuiú, Médio Jaguaribe, praticamente toda a faixa central do estado e boa parte do sul também, com reservatórios em volume crítico, né? No balanço que tem ao lado aí, a gente tem, em termos de quantidade de açudes, não é nesse quadro não, eu vou já falar a quantidade de açudes em cada categoria, pode passar à frente. Esse quadro aí, não dá para a gente detalhar aqui agora pela quantidade de dados, mas representa o aporte que ocorreu durante esse ano, né, desde o início das chuvas, 2018, até o momento, pegando aí todos os açudes que conseguiram ter um aporte acima de 300 mil, não é milhões, 300 mil metros cúbicos, né? E, na verdade, a gente avalia que está muito aquém ainda do desejado, mas é o início das chuvas, não se espera ainda, claro, grande recuperação. Tivemos alguns casos de melhora, inclusive para abastecimento humano, mas é uma quantidade ainda bastante aquém do que a gente precisa em termos de recuperação de reservatórios que são responsáveis pelo abastecimento de sedes municipais. A gente tem um balanço também sobre isso no final. Pode passar. Aí a continuação por bacia, né, do aporte dos reservatórios. A gente pode até destacar aqui os principais açudes, em termos de os principais aportes que tivemos, né? Deixa eu só pegar alguns números aqui. Está no portal. Essas informações todas estão disponíveis no portal da COGE, né? Portal Hidro, né? É uma parceria com a FUNSEMI, hidro.ce.gov.br, e aí pode ser consultado bem mais detalhes e outras informações sobre isso. Então eu não vou me deter muito a números, né? Mas em termos gerais, a gente tem um resumo aqui dos maiores aportes do ano. O maior até agora foi do Castanhão, como eu falei, mais de 90 milhões até o momento. Depois o Itaúna, na faixa de 30 milhões. E mais ou menos uns 10 açudes tiveram um aporte acima de 10 milhões. 10 açudes com um aporte acima de 10 milhões. Pode passar esse quadro. A gente seleciona, como aqui foi pedido a situação dos principais reservatórios, a gente selecionou aí os 6 principais reservatórios do estado. Principal em termos de volume, né, de capacidade, como também principal em relação ao tipo de demanda que atende, sedes municipais, regiões metropolitanas, grandes perímetros irrigados. Então, o principal que é o Castanhão. O quadro já de estudo, né, a gente tem aí o período de 2009 até 2018, onde claramente a gente vê o rebaixamento muito drástico do volume de reserva do açude Castanhão, né, que hoje encontra-se com apenas 3,5%, capacidade de 237 milhões, o que não é ainda uma garantia satisfatória para o suprimento de Fortaleza. Pode passar. Em seguida vem o Oroz, que é o nosso segundo maior reservatório, também com um percentual ainda em torno de 6%, e também a curva mostra aí o quanto ele está baixo nesse histórico aí de 2012 até aqui. Próximo é o Banabuiú. Esse é uma situação ainda bem mais crítica, já que praticamente ele ficou só com um volume que é suficiente para abastecer uma pequena cidade onde o açude é localizado, Banabuiú, cessando todo o suprimento para irrigação e perímetro irrigado, que já há 3 ou 4 anos está totalmente paralisado, né? Um grande perímetro que tem, depende desse açude, que é o açude Banabuiú. Então é uma situação bastante crítica para o uso múltiplo, né? Apesar que ainda atende as localidades nas suas proximidades, com um volume de apenas 7 milhões atualmente, né? Um açude que tem a capacidade de 1 bilhão e 600. Pode passar. O quarto açude maior do estado, o Araras, nesse momento também tem muita dificuldade para atender suas demandas, que representa praticamente todo o Vale do Acaraú, com dezenas de cidades que dependiam desse açude, que hoje estão sendo abastecidos a partir de poços, no caso aí a maioria poços de aluvião, e 2 perímetros irrigados, né, implantados pelo DENOX, que estão também sofrendo bastante, apesar que esse ano está sendo possível, desde o ano passado foi possível um atendimento parcial, mas já tivemos um momento que foi totalmente suspensa a perenização desse rio. Passar. O açude Pacuti, que é o principal açude do sistema local que abastece a região metropolitana. Temos também uma situação ainda bastante insatisfatória, né? Uma expectativa que haja alguma melhora esse ano, mas ainda não houve recarga suficiente. O outro açude, que é o próximo, Pacajus, que é o outro açude de médio porte que também ajuda no abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. Uma situação parecida quando o Pacuti também
ainda num volume insatisfatório. Quadro final, pode passar. Quadro final representa aí o nível de criticidade das sedes municipais do estado de Ceará em relação ao abastecimento, onde a legenda vermelho corresponde aos açudes que já estão em crise, o açude já secou, ou a cidade está com um abastecimento bastante crítico, né? Ou que já vem nessa situação, ou que vai acontecer isso até o final desse mês, de março. À direita, o laranja corresponde às cidades cujo reservatório teria problema entre abril e maio. Claro que se houver uma recuperação com chuvas, isso seria evitado, né? Mas na tendência que a gente está vivenciando, é possível que muitas dessas cidades que estão listadas continuem ainda com algum tempo em crise, né? Vou só destacar que todas estão tendo algum tipo de ação, né, gente? Vou falar isso no final. Então, a gente tem outro quadro amarelo, onde as cidades que estão com a previsão de problema nos mananciais entre junho e julho, aliás, entre junho e dezembro desse ano. Claro que, como temos o período de chuvas agora, muitas delas podem, inclusive, superar esse problema, né, com alguma recarga. E, para ter uma ideia do que é que essa chuva representou até o momento, essa legenda verde representa as únicas cidades que estavam em crise durante 2017 e começo de 2018, que tiveram um alívio para a questão do abastecimento durante o ano 2018. Ou seja, que não tem mais problema esse ano. Apenas 6 sedes municipais, de todas essas que estão listadas, que estavam anteriormente com crise, foram agora resolvido o problema para o ano de 2018. É só destacar aqui a observação do João Lúcio, onde essas cidades que estão com, principalmente as cores vermelho e laranja, todas elas estão sendo abastecidas por ações emergenciais, com muita atuação do Estado, né? A gente tem uma parceria muito forte aqui entre a COGES, Secretaria de Recursos Hídricos, CAGES, que é a concessionária de distribuição de água, Defesa Civil, Só Hídrico, que é nosso parceiro aqui do Estado para a construção de obras hídricas, né? Então, com isso, a gente tem conseguido, para cada cidade, algum tipo de alternativa. Quando o potencial é mais água subterrânea, tem sido feita vários poços, cidades que superaram 100 poços feitos só para a sede municipal. Em muitos casos, foi utilizada aquela tecnologia que praticamente iniciou aqui no Ceará, das adutoras de montagem rápida, né? Que é um sistema de adução bastante prático e rápido de construir, que foi possível através dessa solução, que hoje já supera mais de 1.000 quilômetros, né, de tubos de adutoras dessa modalidade emergencial, e que tem sido o principal tipo de ação do Estado para evitar o colapso de cidades, juntamente com poços que até surpreendeu, já que o Ceará predomina cristalino, teoricamente não tem um grande potencial de água subterrânea, mas numa crise, e graças ao esforço acima do normal, né, de perfurar a bateria de poços até chegar ao nível satisfatório, a gente tem conseguido também evitar o colapso com isso. Era isso. Obrigado. Ok, Joaquim. Você não comentou Fortaleza, quer dizer, nessa classificação Fortaleza não está, né, nesse último quadro, né? Tratado de forma... Foi boa observação, porque, na verdade, eu tenho acompanhado toda a região interiorana, todos os municípios. Existe um grupo específico para Fortaleza. Então, já que no costume de não tratar, eu pessoalmente, da questão de Fortaleza, a gente não falou. Mas a gente tem aqui o João Lúcio e o Elano, que poderá complementar alguma coisa, já que eles estão mais à frente de ações em relação à Fortaleza, né? Podia dar um panorama aí? Vamos falar rapidamente que o Elano depois... Hoje, a região metropolitana, ela está totalmente dependente do sistema local. Do Pacajus, do Pacuti, do Riachão e do Gavião, que é um sistema integrado. Hoje esse sistema está com 17%, um pouco mais de 17% da sua reserva. Não estamos mais transferindo água nesse momento do Castanhão, pelo eixão das águas para o sistema metropolitano. A partir do dia 19 de fevereiro nós encerramos essa operação do Castanhão. O Castanhão hoje ele está atendendo basicamente 8 cidades do Vale do Jaguaribe, em função do volume dele, e estamos também agora preservando o Castanhão para que ele possa também ter, ele iniciou a sua recuperação. Mas hoje a região metropolitana ela é atendida totalmente pelo sistema local, que se encontra hoje com 17%. E também algumas ações que nós estamos desenvolvendo na área metropolitana de aproveitamento de água subterrânea. Nós já estamos aproveitando todo o campo de dunas, né? Joaquim conhece bem aqui
região metropolitana, ali da área do PC ao Paracuru, estamos fazendo grande bateria de poços e integrando essa água subterrânea ao sistema metropolitano, para reforçar o sistema metropolitano. E aproveitando algumas águas também de reservatórios de controle de cheia aqui na região metropolitana, como o caso do açude de Maranguapinho, que é um reservatório de controle de cheia no rio Maranguapinho. Foram feitas 2 adutoras também para reforçar o sistema metropolitano, uma atendendo a cidade de Maranguape e agora atendendo todo o distrito industrial de Maracanaú. Então, no caso do distrito industrial do Maracanaú, hoje ele vai ficar independente, atendendo só pelo Maranguapinho, e a nossa meta na área industrial do PECEM também é que a gente possa atender toda essa área com água subterrânea e também com captação, que nós estamos agora finalizando em toda aquela área do Cauípe, da lagoa do Cauípe, aproveitando também o reservatório do Cauípe. Então, continuamos ainda numa situação muito preocupante, ainda estamos dependendo, muito dependente desse momento de chuvas, para que nós possamos ter uma reposição aqui no sistema metropolitano, nossa expectativa, da recuperação do Castanhão, do Oroso e do Banabuiú. Então, seria importante para reforçar o sistema metropolitano e a nossa expectativa também, e o nosso plano B, que é a transposição de São Francisco, que está em andamento, e estamos aguardando também que essa obra ela possa contribuir, toda a região do Jaguaribe, mas também reforçar o abastecimento da região metropolitana nesse momento. Não sei se o Elano gostaria de complementar. Não, nenhum comentário, mas era isso, João. As obras, pode seguir em frente. João. Não, ok, é uma boa visão que vocês deram. Quer dizer, a quadra chuvosa iniciou em fevereiro, propriamente dito, e o Eduardo, que acabou de entrar aí da FUNSEMI, depois pode, ao final, fazer alguns comentários sobre a questão de perspectivas, Então, vou deixar você, Eduardo, para o final você falar alguma coisa depois da apresentação dos estados sobre as perspectivas, segundo a ótica de vocês, futura, tá? Bom, o IGARNE, se você puder agora comentar agora a situação do Rio Grande do Norte. Ok, pode dar início sim, sem problema. Bom, nós fizemos um pequeno resumo da situação, da nossa disponibilidade hídrica com os dados de 2018. Pode passar? Colocamos aí uma frase bem impactante, situação crítica, porque essa é a realidade nossa atualmente para todos os reservatórios que nós monitoramos com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos. Pode passar? Nós mostramos aqui nesse mapa de disponibilidade hídrica até um pequeno histórico de 2010 a 2018, da capacidade que o Estado tinha, e fica bem nítido a nossa redução de capacidade em todas as bacias. Tá? Temos aí uma redução, em 2010 nós tínhamos 73% de capacidade, e hoje nós estamos, dados de hoje, dia 8 de março, nós estamos hoje com 11,58%. Pode passar. Na sequência, a gente tem aí uma pequena amostragem da disponibilidade da bacia do Piranhas-Açu. Em vermelho, nós destacamos aí a situação de volume dos reservatórios da bacia do Piranhas-Açu, com o nosso maior reservatório, que é a barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. Nós estamos hoje com 287 milhões de metros cúbicos, para uma capacidade que é de 2 bilhões e 400 milhões. Temos outro reservatório importante que também está com um déficit hídrico bastante significativo, que é o Açu de Tães, responsável pelo abastecimento de uma cidade de população razoavelmente grande, que é o município de Caicó. E os demais, como pode ser visualizado aí na tela, todos estão realmente com uma redução bem significativa no seu volume, embora a gente tenha, como já foi comentado aí, o início da quadra chuvosa, agora em fevereiro, mas a recarga realmente ainda não foi significativa e nós estamos com todos os reservatórios em situação crítica nessa bacia do Piranhas-Açu. Pode passar. A outra bacia importante do estado é a bacia do Apu de Mossoró,
e nela também nós visualizamos a mesma situação, com os dois principais reservatórios, que são a barragem de Santa Cruz do Apudi e a barragem de Umari, também com um volume ainda bem abaixo da sua capacidade plena, né? Nós, inclusive, destacamos aí nessa bacia a barragem de Pau do Ferro, que ainda se encontra sem receber nenhum tipo de aporte hídrico. Ela está completamente seca, né? E é uma barragem importante do ponto de vista, inclusive, de abastecimento para os municípios que fazem parte da região do Alto Oeste Potiguar. Pode passar? Então, nós temos aqui um resumo geral de 2018, na situação atual. Nós temos 17 reservatórios em volume morto. Nós temos, na verdade, 15, não 16, que estão secos. 4 que estão com previsão de volume morto até dezembro de 2018, 9 até dezembro de 2019 e 1 até janeiro de 2021. Isso se o cenário de chuvas não tiver alteração. Fizemos uma pequena, colocando aqui o mapa com os aquíferos, né, do estado, falar um pouco de água subterrânea, que também foi bastante impactada nesses 6 anos de seca. Nós tivemos aqui uma demanda bem significativa por essas águas e, consequentemente, um rebaixamento desses aquíferos, de forma que também não é uma situação tão confortável do ponto de vista de recursos hídricos. Enfim, eram essas as informações que a gente teria para passar com relação à questão de reservatórios, né? Lembrando que também, da mesma forma que no Ceará, foram feitas várias ações de mitigação, de enfrentamento a essa seca. Nós temos aqui no estado um gabinete de gestão dessa situação de escassez hídrica, que funciona no gabinete civil do governo do estado, né? O nosso diretor, Josivão, faz parte desse gabinete, e esse gabinete tem se reunido periodicamente no sentido de implementar ações que minimizem esses efeitos. Atualmente, nós estamos com várias ações, dessalinizadores, perfuração de poços, adutoras de engate rápido, toda o abastecimento por carro-pipa, né, já que muitas cidades estão em colapso de abastecimento. A própria companhia concessionária de águas tem enfrentado uma situação bem adversa nesse sentido, e nessa atual conjuntura, todos os esforços que puderam ser implementados foram implementados, e mais algumas outras ações pontuais também foram desencadeadas, para que realmente a gente pudesse ter um menor impacto de toda essa dificuldade de acesso à água. Bom, eram essas as palavras que eu tinha para falar. Estou à disposição. Ok. Glaucia, muito obrigado. Você fez uma boa apresentação sobre a realidade do Estado que está vivenciando hoje, tá? Eu agradeço a você. Joaquim, sim, João, por favor. Nós fomos convocados agora para uma reunião no Palácio da Abolição e eu vou ter que me retirar. Mas que vai chover muito. Mais problemas. Então, eu vou ter que ir agora com o secretário Teixeira. Nós vamos seguir para essa reunião lá no Palácio da Abolição. Eu pedi aí para ter que se retirar, mas ficará aqui o Jeane e o Elano acompanhando. Né? Ok, muito obrigado pela participação, João. Ok. Vamos para Pernambuco. Eu não sei, Cristiane, quem vai falar? Cristiane? É o Sérgio? Oi, Joaquim, quem vai falar é o César. Ele vai apresentar. É o César, né? Tá certo. Fazendo essa apresentação. Pode começar, tá na tela, tá? Pode passar. Bom, aí foi só uma introdução rápida, mostrando a parceria da Ana com a PAC, e nesse projeto dos celulares, da instalação das réguas e dos RNs nos reservatórios. Pode passar. Bom, nós estamos nesse projeto com 108 pontos, dos quais 104 são de reservatórios e 4 são de defluentes. A empresa que estava
fiscalização dos celulares aos observadores. Deixa eu te dizer, é que está dando um pouco de corte. Você fale com um pouco mais de calma, mas é porque a conexão aqui está dando corte, tá? Mas vamos tentar. Pode passar. Bom, esse é um modelo que nós utilizamos aqui de acompanhamento dos reservatórios, e ele tem esse esqueminha aí, onde nós observamos os reservatórios com suas capacidades máximas, volume, a porcentagem de quanto ele está, se ele está em colapso ou não. Esse é só um modelo que a gente tem e acompanha semanalmente. Pode passar. Bom, esse já é um produto que a gente faz mensal, e aí ele dá uma visão maior de como está a situação por região. No caso do Sertão, do Agreste, e aqui na Zona da Mata e região metropolitana. Atualmente o Sertão está com 5% da sua capacidade total de água, enquanto o Agreste está com 13%. A melhor situação é aqui da região metropolitana, que está com 62%. Pode passar. Essa é a situação por bacia. A gente separou por bacia hidrográfica. E aí, nesse período agora, deu uma chuva, mas nem todas as regiões conseguiram pegar água. Essas bacias estão no semiárido. E aí, assim, a distribuição de chuva não foi muito regular. Então, a gente pode ver que tem umas áreas que pegaram mais água, deram uma melhorada, mas mesmo assim, no geral, o semiárido ainda está com escassez de água. Pode passar. Essas bacias também fazem parte, quer dizer, no caso, a AGU faz parte também. As próximas são só daqui da região da Mata e RMR. Você pode passar. Isso aqui é Aí, nós separamos os reservatórios daquelas bacias. Então, uns conseguiram até sangrar, mas a maioria ainda continua em colapso. Você pode ver aí no Brígida, a gente botou alguns aí, tem vários, mas aí, assim, a chuva não foi bem distribuída nas regiões. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Pode passar. Essa distribuição, mais aqui do Agreste para o litoral, já é uma melhora para cá. Pode passar aí. Nós terminamos. Ok. Claro, Pernambuco tem uma diferencial, né, que tem chuvas em outra época do ano também, né? Então, o reflexo que está acontecendo dessa chuva é mais no sertão, né? Mas pode continuar. Não, algum comentário mais? Sim. Não, só complementando o que o César falou, dizer que realmente o que você falou, o período chuvoso do sertão está se acabando agora, né? Final de março, início de abril, acaba sem chuva lá. Então, assim, essa situação que o César apresentou é a situação que vai ficar os reservatórios até o ano que vem. Provavelmente teremos chuvas escassas. Então, a situação do semiárido continua muito ruim aqui. As principais barragens estão, e as maiores ainda estão com um volume abaixo de 10%, o que
Agora, no sertão, a gente tem aqui em relação à distribuição de água, a gente tem uma situação diferenciada, porque a maioria do sertão é abastecido pelo próprio Rio São Francisco. Então, a população sofre menos quanto ao abastecimento público, né? Agora, em relação à irrigação, essas outras atividades, continua a gente sem água. Onde a gente tem mais escassez, tanto para abastecimento público como para as demais atividades, é no Agreste, porque o Agreste depende exclusivamente dos reservatórios, e a maioria dos reservatórios estão secos lá. O maior reservatório, que é Jucazinho, está com 0%. Então, o Agreste é a situação mais crítica que a gente tem hoje aqui em Pernambuco. Você falou bem. E o São Francisco, você acompanha as nossas reuniões, ele está numa situação de a menores vazões dos últimos tempos também, né? Então, nós estamos fazendo o controle efetivo do São Francisco para que essa água perdure e consiga vencer mais um ano de dificuldade, né? Bom, Bahia, tinha só uma pergunta, o Alan gostaria... Daqui da Ana, gostaria de fazer só uma consideração. Só uma perguntinha rápida, porque a gente acompanha também a operação do projeto de transposição, do PISF, e a gente tem conhecimento que está tendo uma liberação de água do PISF no eixo leste para o Barra do Juá. E eu vi que na sua apresentação o Barra do Juá já está com 5%. Vocês estão acompanhando esse possível enchimento de água com a água do eixo leste? Já tem algum efeito no Barra do Juá? E uma segunda pergunta é se há alguma previsão de liberação de água também para o Poço da Cruz, que vem via um outro açude, né? Todas essas liberações são, vamos dizer, extraoficiais no período de pré-operação do eixo leste, né? Mas a gente está tentando acompanhar como está sendo a operação do sistema. Alan, o documento que a gente recebeu aqui em dezembro de 2017, né, do DENOX, foi não permitindo essa liberação nas duas barragens por problemas estruturais. Então, se essa liberação está acontecendo lá em Barra do Juá, deve ser muito lentamente, e talvez por isso tenha pego água, porque está realmente zerado, mas também choveu lá, né? Então, a gente precisa verificar se foi efeito da chuva ou dessa liberação que você está falando. Porque o que o DENOX colocou para nós temos o ofício aqui, é que nenhuma das duas barragens estavam aptas estruturalmente para receber essa água. Apesar que estava sendo solicitado bastante pela influência política lá da região, porque a situação realmente está crítica, né? Principalmente para a irrigação de lá. Sim, sem dúvida. Foi importante você ter falado isso. Então, o DENOX se pronunciou sobre as barragens Barra do Juá e Poço da Cruz, né? Porque elas estão em processo de recuperação, né? Mas a liberação de água para Barra do Juá está acontecendo, porque assim, nós estivemos em campo e vimos lá que está 1,5 metro cúbico por segundo, né? Mas então, assim, talvez uma próxima seria interessante vocês também se interarem de como é que está sendo feitas essas liberações, né? Porque isso vai impactar Barra do Juá, certamente, e possivelmente Poço da Cruz, né? Wesley é o outro colega nosso. A gente vai verificar junto com a Secretaria de Recursos Hídricos aqui, que é eles que estão acompanhando essa liberação, e numa próxima reunião a gente realmente traz esse dado. Ok, por parte da gente é suficientemente entendido. O Wesley, outro colega nosso aqui, gostaria também de fazer um comentário. Bom, você falou que a região mais crítica aí do interior é o Agreste. Ano passado eu estive na região e vi que estava sendo construída a adutora do Mochotó, justamente que a partir de uma barragem do eixo oeste da transposição, e que seria, né, em parte, a redenção de várias cidades naquela região do Agreste. Por curiosidade, essa obra foi concluída ou se não foi, vocês têm previsão de conclusão e início da operação dessa adutora? Wesley, essa obra é responsabilidade da Compesa, né, que está fazendo junto com o governo federal até. Recentemente eu tive com o presidente da Compesa semana passada e
e tocou-se nesse assunto. E ele falou que a obra está em andamento. Agora, realmente, a previsão de conclusão eu não saberia dizer, não. Ok, não, tranquilo. Temos a Bahia. A Bahia, temos 2 pontos de conexão na Bahia, tem a infraestrutura e o INEMA. Eu não sei, eu vou dar oportunidade aos dois. Começando aí, eu não sei se o INEMA quer abrir e depois passar para a Secretaria. INEMA. Eu não sei, Joaquim, se vocês receberam aí um e-mail que a gente mandou para vocês sobre o que a gente faz acompanhamento. Sim, eu digo assim, se você quiser falar, se apresentar... Eduardo Topaz, aqui do INEMA, da Diretoria de Águas do INEMA. Mas, Marcelo, a gente está aí, acho que eles mandaram, eu não sei se vocês querem, já está aí na tela, né? A gente aqui não está vendo a tela, está bem pequenininha, está apresentando. Em resumo, rapidamente, Marcelo mandou um relatório para vocês, a gente tem uma sazonalidade. Nós estamos num período que está chovendo agora aqui na Bahia, esses últimos dias tem chovido um pouco mais, mas temos algumas regiões críticas. Eu gostaria de chamar a atenção de que as áreas mais críticas para a gente, inclusive, basicamente são 2 regiões, o do Alto Paraguaçu, onde tem... Pode ir passando aí, não sei se vocês podem ir passando a apresentação. Bom, pode ir passando a apresentação em que a gente vai comentando sobre isso, mas eu queria chamar a atenção para uma barragem que é de Apertado, que é o Alto Paraguaçu, que é essa que está na tela aí agora, onde a gente tem, aqui deixa eu mudar aqui um pouco o meu layout aqui, porque eu não estou vendo o que vocês estão aí na tela, sim, agora, e onde ela está já crítica há algum tempo. Essa é uma barragem situada no Alto Paraguaçu, ela não é usada por abastecimento propriamente dito, mas na Bacia do Paraguaçu ela é mais crítica, é uma das mais críticas, então ela está há algum tempo baixa, não tem chovido na região. Uma expectativa que a gente tem é que chova nos próximos dias e que ela venha a ter uma recarga, mas ela é usada essencialmente para a área de irrigação. Pode ir passando aí as imagens. As barragens seguintes, que são as Bandeira de Melo, é uma barragem que vem logo em seguida, na sequência da bacia. A Bacia do Paraguaçu é uma bacia que ela termina na Baía de Todos os Santos. Os próprios senhores terem um entendimento disso. Ela nasce na Chapada Diamantina, aquela está lá bem no alto. Essa já está no corpo, início do corpo intermediário da bacia, na média bacia. Ela tem tido um comportamento nos últimos tempos de estabilidade, ou seja, ela tem mantido os seus níveis elevados, sempre vertendo. Pode passar. Outra que vem em seguida, que é essa barragem do França, ela tem tido uma recarga recente razoável, né? Ela está acima da que nós chamamos de, nessa entidade do controle, ela atende alguns municípios da região. Nesse aspecto, ela está acima do que nós chamamos de cota de alerta 2, o cota de alerta 1, que dá 2 anos de garantia. Então, ela está relativamente confortável, mas como todas essas são barragens de múltiplo uso, no que diz respeito a abastecimento humano, ela, nas recargas que teve recentemente, pelas chuvas que ocorreram recentemente, você pode observar que ela teve um pico de crescimento, ela está relativamente confortável também. Pode passar a imagem seguinte, que é talvez a mais crítica, que essa é bem específica, que a barragem do Cavalo, ela tem um volume enorme de acumulação, mas as nossas captações, ela atende Salvador, região metropolitana, é o principal manancial hoje que atende, é uma transposição de bacia, ela sai da Bacia do Paraguaçu, já próximo da parte final do estuário do Paraguaçu, e traz águas, é responsável por 60% do abastecimento de Salvador e de grande parte da região metropolitana. Essa é o que mais nos preocupa, porque durante esse período chuvoso, como não choveu intensamente na Bacia do Paraguaçu, ela continua numa cota 110, que é praticamente o limite da cota de captação feita pela empresa de saneamento. Ela tem um grande volume de água, mas a captação é basicamente feito nessa faixa de limite, de 110, e isso é o que tem mais nos preocupado nos últimos tempos. Então, na Bacia do Paraguaçu, a nossa maior preocupação é a Pedra do Cavalo. Tem chovido na bacia nesses últimos dias. O resultado ainda não chegou no Paraguaçu. Tem chovido bastante no município de Jacobina, que contribui para o Itapecuru, mas tem um trecho que pode contribuir também naquela região próxima, está num divisor de bacia, pode contribuir também para o Paraguaçu. E vamos esperar o resultado disso. Pode ir passando aí as imagens. Outra barragem, São Jorge de Jacuípe, também é próximo, que eu acabei de falar, aqui em Paraguaçu. Ela está a montante dessa de Pedra do Cavalo, é um outro braço desse rio de Jacuípe que também abastece Paraguaçu. Ela também vem crítica. Essa é uma barragem que o maior problema dela é que ela é uma barragem bastante salinizada. Ela tem uma qualidade de água que necessita, na verdade,
ter uma diluição, ter um aproveitamento conjunto com outro reservatório, numa outra bacia vizinha, que é do Itapicuru, que faz com que a gente consiga abastecer. Mas ela atende, se vocês olharem na tela aí que estiver vendo embaixo, uma série de sistemas de abastecimento. Então, ela está num volume relativamente confortável, ela está pelo volume que está hoje, está acima de uma cota que permite o abastecimento acima de um ano, mas ela vem descendo nos últimos meses, quer dizer, nos últimos quase 12 meses, desde abril do ano passado, ela vem descendo, como está mostrado no gráfico. Passei adiante, aí já é a bacia seguinte, Itapicuru, né, as previsões semanais, esse é um boletim que a gente faz semanalmente aqui, distribuir para os órgãos do Estado, para a Casa Civil do Estado. Passando a imagem seguinte, se vocês puderem passar aí, a gente vai mostrando as barragens. Essa é uma barragem pequena, atende alguns municípios ali, mas não o suficiente para atender 100% desses municípios. Ela está em situação confortável, é operada pela empresa de saneamento. O mesmo, passando a imagem seguinte, as barragens de Cachoeira Grande da Bacia de Itapicuru. Pode ir passando, né? Também atende alguns municípios complementarmente. E essa talvez seja a barragem mais crítica. A gente está com grande expectativa, porque eu falei que está chovendo bastante na região Jacobina, que está a montante dessa barragem. Ela opera em conjunto com a barragem de São José Jacuípe, porque é como se as duas ficassem nos limites das duas bacias, ou seja, a Pedras Altas é a barragem mais próxima do divisor do Paraguaçu, São José, divisor do Itapicuru. São duas bacias vizinhas e ela é usada, boa parte, para ter um volume de água menor, mas uma água de melhor qualidade, para integrar o sistema de abastecimento que era até então atendido apenas pela barragem de São José, porque ela tem uma água de melhor qualidade do ponto de vista da salinidade. Mas ela levou muito tempo, muito baixa nos últimos meses, desde meados do ano passado, né, era o que mais nos preocupava. Ela já estava no processo agora de recarga com essas chuvas que demoraram de chegar, mas estão chegando, tanto que pela nossa avaliação de cota de alerta, ela acabou de sair da cota de 6 meses de garantia. A gente tem uma expectativa pelas chuvas recentes que estão ocorrendo nos últimos dias, que ela possa ter uma recarga maior e ela possa dar afogar, né, nos desafogar dessa crise nesse trecho. Observe que tem uma linha verde lá em cima, que foi recentemente feita uma batimetria, um levantamento batimétrico nessa barragem, pela CIS, que está aí acompanhando, né, que serve e é em base, e verificou de que o volume dela, inclusive, é menor do que de fato se imaginava, né, devido ao assoreamento, devido ao que ocorreu dentro da sua construção. Então, a capacidade dela, inclusive, de acumulação, terminou sendo reduzida. Pode passar. A barragem de Inovação é uma barragem que serve como regulação. Ela tem um comportamento muito de enchimento rápido, é uma barragem de cano alto também do rio Itapicuru. Itapicuru tem 2 braços dele, Itapicuru Açu e Itapicuru Mirim, são 2 rios que contribuem para o Itapicuru, e ela, na realidade, ela tem uma capacidade de se recarregar muito rápido, porque são as áreas de serra, que quando tem chuvas intensas, no momento ela está, inclusive, vertendo, está próximo do vertimento. Nos últimos dias ela verteu recentemente. Em seguida, você tem a barragem de Ponto Novo, que essa é uma barragem importante, ela está jusante dessa barragem de Pindobaçu, e ela é uma barragem que ela está sendo planejada, inclusive, no momento, para atender também para as altas. Está na mesma bacia, ela está em paralelo, então ela está nesses 2 braços de rios que eu te falei, que eu acabei de citar, e ela está sendo construída e projetada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento, aí que está aí também acompanhando, um sistema adutor para interligar essas 2 barragens, Pedras Altas e Ponto Novo. Ela atende uma série de municípios também importantes, como Ponto Novo, Filadélfia, Senhor do Bonfim, como a do Aempim anteriormente. Ela é uma reserva hídrica importante. O fato dela ter permanecido muito tempo com níveis baixos no segundo semestre do ano passado gerou uma série de problemas, porque ela tinha um uso múltiplo, ela era usada para irrigação e teve que ser suspensa a irrigação, obviamente, por um longo período. Isso fez com que houve uma exploração econômica, um impacto econômico naquela região, mas com uma prioridade para o abastecimento, foi tomada a decisão de que o abastecimento não poderia ser prejudicado. Esses municípios são uma população relativamente significativa que depende dela. Hoje em dia, ela poderia estar regularizando a jusante por segurança. A gente tem mantido ela com algumas liberações de jusante, a SEB, que opera a barragem do Itapicuru, para encher alguns pequenos barramentos, mas ela tem sido garantida essas reservas para justamente poder ela integrar com outras bacias e atender esses municípios que são prioritários no atendimento do abastecimento de água. Pode passar aí para a próxima, que aí já são a barragem que fica mais adiante, é operada pelo DENOT, tem uma capacidade de volume grande, também tem algumas condições, talvez aí assistem
tem algo mais a acrescentar a respeito disso, mas tem alguns problemas também da qualidade da água, mas é uma barragem que hoje em dia ela já é usada também para abastecer já é usada para atender alguns municípios, alguns sistemas de abastecimento público do estado, né, da Embasa, ou municipais, que tem basicamente 2 municípios. Pode passar adiante, aí vamos para a bacia seguinte, que é a bacia do Rio de Contas, né, a gente faz uma previsão semanal, esse boletim sai semanalmente, onde você tem a barragem de Anagé, que é uma barragem grande. Essa é uma barragem que no meu ponto de vista, é extremamente subutilizada pela localização geográfica dela. Nós temos um município aí, que é o município de Vitória da Conquista, do qual ela foi originalmente pensada, de uma barragem do DENOT, já construída há muito tempo, onde, na realidade, não é utilizada a água dela pelo simples fato de que o custo de transposição, de levar a água até o município que fica numa área alta, não torna inviável o uso dessas águas. Então, ela abastece pequenos municípios de Caraíba, Anagé e Caetano, então ela vive o tempo todo relativamente tranquila em sua operação, do ponto de vista do abastecimento humano, tendo pequenos usos para outros fins, finalidades que terminam impactando, mas ela vem nos últimos meses, fruto da estiagem, com uma curva decrescente, né? Praticamente uma reta reduzida. Pode passar a próxima aí, são pequenas barragens que, operadas pelo DENOT, atende alguns municípios, também é preocupante, mas ela ainda está atendendo na sua capacidade de reservação esses municípios, que é o caso da Chafrão, né? A seguinte, que é de Cristalândia, você pode passar aí também adiante o próximo slide, por favor. Ela está, no momento, numa situação confortável, ela atende município importante de Brumado, em termos populacionais, Itaquaraí, Malhada de Pedra. Brumado é um grande município. Ela foi construída basicamente para atender o município de Brumado, que tinha perdido a capacidade de uso de um outro reservatório por questão de qualidade de água. É bom que se diga isso, inclusive, refletir sobre esse aspecto. Foi feito alguns anos atrás, há uns 10 anos ou 15 anos atrás, e ela, no momento, ela está em condição de próximo de investimento. Tá? Pode passar, aí algumas pequenas barragens que têm usos mistos, mas, por enquanto, ele não está nas cotas de alerta para abastecimento do ano, que é definido pela própria ANA, DENOT. A gente vai ter uma reunião amanhã aqui, inclusive com o Edson, para discutir, inclusive, as operações de algum desses reservatórios, que é do DENOT, essas barragens. Pode passar adiante. Barra de Pedra também está na pauta da reunião que teremos amanhã, mas tem um volume confortável, só atende o município de Qué, então não é problema do ponto de vista do abastecimento humano. Pode passar para a seguinte, que também é a de Tremedal, que também é uma barragem do DENOT, que também está numa situação confortável. A seguinte, que é a de Truvisco, que é uma barragem que fica no alto, na realidade, da bacia hidrográfica do Rio do Antônio lá, e que essa é uma barragem que está sempre com algum problema e alguns conflitos em relação à questão do uso múltiplo que prevê, porque ela atende alguns municípios da região, né, que não tem grande população, mas são uma população significativa, e ela fica basicamente no alto da bacia, então tem a capacidade de acumulação. Vocês podem observar que na série, desde 2012, o máximo que ela conseguiu de cota foi 15,70, enquanto o investimento dela está em 40, né, de termos de volume. Então, hectômetro. Então, ela não chegou nem a 50%, praticamente o período que ela chegou mais foi em 2014. Então, é uma barragem que, devido aos seus usos múltiplos, ela tem uma cota de alerta já definida pela própria Agência Nacional de Água. A gente acompanha esses processos. No momento, ela está abaixo da cota de alerta. Né? É uma área que realmente está tendo problemas de estiagem prolongada. Pode passar para a última bacia, que é do Recôncavo Norte, que a gente acompanha, que aqui é essa bacia que complementarmente, pode passar o próximo slide, que complementarmente são as barragens que atendem essencialmente abastecimento humano para a região metropolitana de Salvador, né? Aí tem uma série de barragens, vamos passar Joanes 1, Joanes 2, ela está em processo descendente, mas ainda em condição, no momento de atendimento, mas que nos preocupa com alguns fatores em relação à qualidade. Quando diminui a quantidade de água que está acumulada dela, aumenta a concentração de cianobactérias. São barragens como Joanes 1 e Joanes 2, que está já sendo pressionada pelo crescimento urbano em torno, bem aqui nas cidades do entorno, como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, região metropolitana. E a expectativa que a gente tem, porque é esse período, pode passar o seguinte slide aí, estou vendo na tela aqui, eu já estou no outro slide aqui, que é exatamente esse sistema que atende, na realidade, a região metropolitana, mas que é um período que começa a chover mais intensamente nessa região, é agora. Então, a nossa expectativa é que ela se tenha uma recarga dela nos próximos meses, aí tem os meses de março,
de abril, são períodos mais chuvosos aqui na região metropolitana, está muito próximo do litoral. Passa a seguinte aí, que é de Santa Helena, que é a maior delas, ela tem também, houve um rebaixamento da captação dela, aumentou a disponibilidade dela, né? Ela tem essa linha vermelha que está aí, é o volume mínimo das comportas e tinha a ver com a capacidade de captação. Essa de Santa Helena é a maior de todas elas, mas ela está já há algum tempo sem conseguir verter e trabalhando sob pressão. Por final, pode passar aí o slide seguinte, é a Bacia do Pardo, que é a Vitória da Conquista, né, que tem a barragem de Águas Frias, que você pode observar, se você lembra, os volumes que hoje atende Vitória da Conquista são volumes de barramentos muito inferiores, no momento tem chovido bastante, as curvas em vertical, tem os dados de chuva traçados no gráfico aí, tem o gráfico do nível e tem o gráfico dos resultados de chuva, tem chovido bastante nesses últimos meses, e lá ela está tendo um processo ascendente, não estamos passando por um momento de crise ainda em Água Fria, mas Conquista, se vocês observarem, durante os últimos anos tem tido problemas sérios de Conquista, mas é uma barragem pequena que ela não atende plenamente a demanda do município nos momentos mais críticos. Nós temos problemas de racionamento constante na cidade de Vitória da Conquista, que é uma das 3 cidades maiores do estado, provavelmente a segunda em população, a terceira em população, só perdendo no interior para Feira de Santana. Pode mudar aí o slide? Então era isso. Nós mandamos um anexo, eu espero ter mandado, o formativo que tem isso. Esse formativo aí é uma planilha que a gente mandou, que se não for eu vou verificar aqui, mas a gente faz paralelo com um número maior de barragens. Aqui a gente só faz a instalação das mais significativas, onde tem todo o quadro que está com o comportamento dela dentro de um período de tempo que define mais ou menos o estado geral. Era isso que eu tinha que falar no momento. Valeu, obrigado. Ok, Topaz, se você quiser ver, a gente está com o quadro também disponível. Se você quiser, é esse quadro aqui que você está falando. Que dá... Doutor Joaquim, Marcelo. Sim, Marcelo, por favor. Sim, só complementando aí, com base naquele relatório de Lima, nesse aí que o Topaz acabou de apresentar, nós então fazemos aqui na Secretaria de Infraestrutura e de Saneamento esse quadro resumo, que é essa imagem que está na tela aí agora. Nesse quadro resumo, nós selecionamos as principais reservatórios geridos pelo INEMA, e também incluímos alguns como Sobradinho, né, que é o principal, que não está naquele relatório do INEMA, e adicionamos aí na direita aquelas tarjas vermelhas, indicando que a situação é crítica, verde normal, alerta preocupante. Do lado do quadrinho nós temos a seta indicando se ela está crítica subindo ou crítica descendo, normal subindo ou descendo em relação à semana anterior. E quando ela está descendo, nós colocamos então a tarja azul. Certo? Já estamos com a tarja preta preparada para coletar alguma em volume morto. Mas felizmente está vendo aí que nas principais, que são os principais reservatórios, não temos ninguém ainda em volume morto. A mais crítica realmente, como o Topaz já falou, é a primeira, a barragem de Apertado, que é uma barragem exclusiva para utilização, para irrigação. O fato dela ter se reduzida desde 2009 que ela não sangra, e a redução desse volume dela tem causado redução na área plantada lá do Alto Paraguaçu e muito desemprego. Mas a situação está sob controle, uma vez que não tem abastecimento humano envolvido. Eu chamaria a atenção também para outro detalhe. Naqueles gráficos de INEMA, vocês notaram que nós temos umas cotas de alerta. Nós definimos aqui na Bahia, determinamos que nós devemos definir umas cotas de alerta para as barragens que possuem múltiplos usos. Então, nós colocamos, como o Topaz falou, alerta 1. Quando chega na cota de alerta 1, a gente sabe que temos 2 anos de água se for utilizada só para abastecimento humano. Na cota de alerta 2, 1 ano, e na cota de alerta 3, 6 meses. Por isso, a gente vai monitorando. É claro que a gente tem que avaliar também a época em que cada barragem chega na sua cota de alerta. Por exemplo, aqui no Recôncavo, não tem nada perto do alerta ainda, mas nós estamos chegando na época de recarga. Então, dependendo da época que chega na cota de alerta, a gente se preocupa mais ou menos. Então, nós temos aqui, para nosso controle, esse quadro colorido aí, com as alertas normais e as que estão vertendo.
Ok, obrigado aí pela apresentação, que dá um retrato do Estado. Quer dizer, mesmo com aquela notícia que todo dia sai no Jornal Nacional, chuva, 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 mas a chuva no litoral ainda está pouca, né? Ainda não encheu as barragens de vocês nessa parte mais do Paraguaçu, né? Então, bom, temos o Maranhão. Eu não sei Kiara, se você queria comentar alguma coisa, que o Maranhão tem uma peculiaridade, ele é muito dependente de rios perenes, né? E nós tivemos problema no Maranhão, mas foi muito mais na seca, no período seco que nós tivemos no Tocantins e principalmente a cidade de Imperatriz. Se não tivesse tido uma intervenção nas hidroelétricas, a gente teria enfrentado problemas em Imperatriz. Mas, Kiara, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade agora, tá? Bom, infelizmente, eu não vou ter como trazer dados para vocês, contribuir hoje. Eu estou mais mesmo como ouvinte, digamos assim. Eu achava que outros colegas iriam também participar comigo aqui da reunião e eu não tive acesso a esses levantamentos. Confesso também que eu não sei se a superintendência encaminhou para vocês. Então, eu estou fazendo os apontamentos, acompanhando as informações e vou levar para a superintendência, mas hoje eu vou ficar mesmo só como ouvinte. Tá certo. Não, e foi importante a sua participação, exatamente para sensibilizar. Essa primeira reunião, eu fui até um pouco grosseiro com o Rio Grande do Norte na abertura, mas foi mais para motivá-los para a participação dessa reunião, para criar um ambiente de troca de experiência. Porque vocês estão vendo pelas apresentações que foram feitas, alguns estão investindo em adutoras de engato rápido, outros para exploração de dunas, outros para a manutenção de uma estatística de tempo de colapso, quer dizer, então essa troca de experiência ela é muito enriquecedora. Então nós pretendemos, e aí já antecipando para vocês, fazer uma reunião como essa uma vez por mês, porque não tem sentido fazer com frequência maior do que essa. Uma vez por mês é suficiente para nós irmos acompanhando o desenvolvimento da situação dos estados, né? E, normalmente, nessas apresentações, nós também trazemos alguém da meteorologia para também reportar, sob sua visão, o que está previsto para os próximos período, né? No trimestre, no limite, né? Uma cenarização. Então, é possível também, nós convidamos também o DENOX, que infelizmente ainda não está participando, mas vamos insistir que nas próximas reuniões venha o pessoal do DENOX, venha o pessoal do Ministério da Integração para falar um pouco, se for necessário, sobre questões ligadas à transposição. Já vimos que tinha reservatórios que poderiam ser enchidos ou que estariam sendo enchidos com água da transposição. Então, a ideia é nós termos uma coisa como nós temos no São Francisco, que várias dessas pessoas aqui, por exemplo, a Bahia participa, Pernambuco participa das reuniões do São Francisco, que são reuniões que foram se consolidando e hoje é uma rotina, toda segunda-feira de manhã as pessoas se conectarem e participarem. Então, o objetivo aqui, como eu disse, essa primeira reunião é motivadora para as outras reuniões que vão se seguir. Aqui, essa sala, eu acredito que pode trazer contribuições no sentido de que um Estado fique avaliando as coisas que os outros estão fazendo e essa soma seja positiva em termos de sinergia que possa surgir. Está presente o Eduardo, tá certo? Que se Eduardo pudesse falar um pouco sobre as perspectivas futuras com relação a esse tipo de situação prevista, e se era interessante. Eu não sei, não sei se é o DENOX que entrou. É porque não está identificado. Bom, Eduardo, se você pudesse comentar. Tá ok. Vou falar brevemente aqui. Na verdade, hoje nós temos a zona de convergência intertropical bem posicionada, né, favorável às chuvas aqui no norte e nordeste.
mas nós não temos atividade convertiva na formação de nuvens, né, que promovam precipitação que seja de interesse para o sistema de recursos hídricos, né. Então, apesar do posicionamento ser favorável, as precipitações não estão ocorrendo de maneira generalizada. Apesar do momento intrasazonal ser desfavorável à precipitação, por conta da oscilação intrasazonal, estamos ainda observando precipitações, mas de forma muito isolada, né? Até a primeira semana, a próxima semana, vai de 7 até 14, as precipitações, segundo os modelos atmosféricos, estão colocando, ficar concentradas mais aqui, no caso do Ceará, noroeste do estado e porção litorânea, até o dia 14. E aí, depois do dia 14 até o dia 21, a gente tem uma tendência de generalização, né, da chuva sobre o estado, né, mas ainda com totais, eu diria, intermediários, nada de precipitações tão intensas, né. No caso do resto da região, na primeira semana, no norte e nordeste, praticamente Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a gente não vê tendência significativa de precipitação, com exceção da Bahia, Piauí, também nada totais significativos, na Bahia sim, e Maranhão também faz não significativos, mas com a presença de precipitação. Na segunda semana, aí já se inverte um pouco, né? Ceará generalizado, Piauí parcialmente, Maranhão generalizado, uma redução de chuva sobre a Bahia, e no caso da Paraíba e Pernambuco, é uma concentração mais no agreste, né? No caso do Rio Grande do Norte, tem chuva não só no leste, mas também no interior, não de forma generalizada, mas possivelmente significativa. A gente ainda está fazendo um apanhado das chuvas de março, né? Porque os dados ainda estão chegando, né? Mas janeiro ficou abaixo da média, né? Nós tivemos um sistema de bloqueio de frentes, né? As frentes não chegaram, e basicamente nós ficamos à mercê de vórtices ciclônicos para provocar precipitações aqui na região. O Ceará ficou com 35,5% abaixo da média, choveu 63,6 milímetros, a nossa média é 98,7 milímetros de janeiro. Em fevereiro nós ficamos com 54,7% abaixo da média, que foi o que causou a maioria do escoamento que nós tivemos nos grandes reservatórios aqui do estado, né? Ainda que não era o que a gente gostaria, né? Mas promoveu o escoamento significativo em várias regiões, principalmente no estado do Ceará. A região que menos recebeu contribuição em termos de aporte foi a região do Banabuiú, né? O Banabuiú está no nível muito crítico, e nós já tivemos prestações significativas no bacia do Banabuiú. E em março, choveu até o momento 34,8 milímetros, e a média é 203,4 milímetros. Para o próximo período, abril, maio e junho, aí os modelos atmosféricos, ainda não fechamos a análise final do período anterior, né? Mas para abril, maio e junho está colocando um cenário mais provável, um cenário em torno da média. Bom, Joaquim, eu espero que eu tenha dado, assim, rapidamente Não, ok. Só para você saber que nas nossas reuniões, normalmente, a gente tem convidado o CEMADEM para fazer também apresentações e o INMET, sabe? Então, nas próximas eu também vou tentar com eles e, claro, dar uma perspectiva para vocês dos estados, que cada estado também tem sua equipe de meteorologia, esse tipo de coisa, para trocar ideias também, não para o ano todo, mas para pelo menos os próximos, um período curto de um mês para frente, tá? Então é importante para a gente ver o seguinte: a chuva está acontecendo, mas não vai ser nada que fora do padrão em termos de quantidade que consiga recarregar açudes. Essa que é uma certa constatação, que ninguém está prevendo uma chuva assim de encher açude. Quer dizer, então, para quem está com reservatórios muito secos, né? Então, se você pensa nisso, a recarga não deve ser tão significativa, né? Joaquim, e lembrar que nós estamos saindo de um período de 6 anos críticos, né? Então, é difícil a gente ter chuva para que gere escoamento e que esse escoamento chegue aos reservatórios estratégicos, né? No Ceará tem muitos reservatórios pequenos, né? Que devem ser enchidos até que essa água seja aportada aos reservatórios estratégicos, né? Bom,
Alguém gostaria de fazer algum comentário? E se todos concordarem, eu vou só consultá-los se a gente poderia estabelecer reuniões mensais, tipo essa que nós estamos fazendo, que poderiam acontecer toda a primeira semana do mês. Vamos estabelecer um dia, como eu gosto de marcar, para as pessoas se programarem com antecedência. Então, a ideia seria 5 de abril, tá? Então, uma outra quinta-feira, nós mandamos o convite de novo e já estamos cadastrando. Quem gostar, quem desejar receber diretamente, porque às vezes nós mandamos para os superintendentes, para os secretários, e as pessoas precisam também receberem. Se vocês mandarem para aquele e-mail que nós projetamos, nós podemos incluir vocês no catálogo de pessoas que recebem as informações, e isso facilita para vocês receberem diretamente também, tudo que for. Então, esse endereço aí, vocês só dizendo assim, gostaria de participar das reuniões do observatório. Então, e nós cadastramos vocês e encaminhamos os convites e as apresentações para todos, tá? Eu acho que é importante. Bom, eu vou dar a oportunidade, antes de encerrar, às pessoas que já participam de outras reuniões conosco, né? Vou escolher, assim, aleatoriamente, o Marcelo, da Bahia. Marcelo, fale um pouco aí sobre a importância de termos um diálogo permanente e um acompanhamento de situações como você que acompanha conosco, por exemplo, o São Francisco, né? E se é válido a gente fazer isso também para o semiárido de uma maneira geral. Por favor, Marcelo. Perfeito, doutor Joaquim. Acho válido, sim. No caso do São Francisco, as ações foram simplesmente providenciais. Nós começamos desde 2013 as reduções e se não tivessem sido feitas, a situação estaria muito complicada. E olhe que no início eram bimestrais, passaram a ser mensais, depois quinzenais, e até hoje a gente tem mantido elas semanais, a não ser em certas épocas, devido à criticidade da situação. Se não fosse isso, realmente é importante, se não fosse isso, os reservatórios de São Francisco estariam liquidados em 2014 ou 2015, por aí. Então, acho válido, sim. A data está boa, 5 de abril, e a gente vai marcando aí as próximas. Obrigado. A Codevasf está aqui na mesa, gostaria de comentar. Bom, com respeito a isso que foi colocado, que o Marcelo colocou, eu acho que a sala de situação começou com São Francisco, foi um grande aprendizado, uma escola isso aqui. Foi fantástico e o processo, a medida é dinamizar mais. Eu queria cumprimentar aqui o Marcelo, o doutor Zé Olímpio, o meu colega, né? Mas eu estive lá no Baxi de Irecê, Marcelo, ontem, e o pessoal lá, de fato, a respeito da barragem lá de Mirorós, que foi citado aí como sinal de alerta, eles alegaram lá que isso aí só vai melhorar no momento que fizer a interligação da rede da adutora do Feijão com a malha que vem lá da barragem de Mirorós, aí dá uma aliviada. Tem algum planejamento nesse sentido de fazer essa interligação da rede? Tadeu, Joaquim Tadeu, uma boa tarde. Realmente é um dos trabalhos que pode ser feito, exatamente a expansão do projeto Baxi de Irecê, no caso do canal Baxi de Irecê, para interligar com o sistema Mirorós. Com isso, a gente pode fazer a captação, inclusive para atender a região de Irecê, a partir da estação de tratamento em Itaguaçu da Bahia. Então, eu acho que esse projeto é um projeto que a Codevasf iniciou, deu uma suspensão, eu soube que está sendo retomada, e vai ser importantíssimo para toda aquela região, para a micro-região de Irecê, principalmente no abastecimento humano. Ok, Tadeu, é isso aí. Um abraço para você, um abraço, Joaquim. Doutor Tadeu, um abraço também de Marcelo. Obrigado. Bom, então, vamos marcar assim. Em princípio, vocês podem comunicar aos seus colegas que vamos fazer reuniões mensais, o dia 5, e se possível, é isso que é o desejo nosso, é ampliar, você viu, a parte da Ana, várias pessoas aqui. Por quê? Porque isso democratiza a informação e é importante. Então, como ela é por videoconferência, era importante que também, nos estados também, pudesse mais pessoas participarem
no sentido de termos, então, nesse momento, esse acompanhamento, né, mais permanente da situação, como um observatório propriamente dito. Então, eu queria agradecer a todos e convidá-los para participar da próxima reunião no dia 5 de abril. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.